Muito bem-vindo mais uma vez à nossa sala de ensinamento. Estamos a continuar com o nosso estudo de teologia. Já acabamos a falar sobre Deus, também Jesus Cristo. Entramos a nossa última vez falando sobre este nome do Espírito Santo. O Espírito Santo, os nomes dele, mas também estas representações dele. Então, acabamos no fim de página 25, falamos sobre o Espírito Santo como óleo, mas quero continuar com número 5, o Espírito Santo como uma pomba. Vamos ler primeiramente Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz: E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Então, mas Jesus Cristo, o Espírito Santo, desceu sobre ele como pomba, como ave. É pouco interessante. Um pombo é uma ave suave e delicada. Ele tem mais valor, pode ser característica com valor, ou de valor, pode ser. Por exemplo, vamos ler Mateus capítulo 10, e vou ler versículo 16, a Bíblia diz: Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Delicadas, ave delicada. Mas o Espírito Santo é como isto. É a característica de Deus. Deus não quer forçar-te. Algumas vezes a pregação dura é necessária. Quando uma pessoa não quer ouvir esta palavra, é necessário tentar ajudar aquela pessoa a ser acordado, por ser alerta. Mas a maneira de Deus para ganhar nossa confiança, não é para falar com voz alta. Ele pode, mas Ele quer ganhar-nos com palavras simples, palavras de amor, não com voz alta, mas com voz, com volume diminuída, pode ser, peço desculpa, mas está a entender a minha ideia. Ele não quer forçar-te a servir-se, não. Ele quer te tomar esta decisão e ter desejo para servir Deus. É isto, Ele quer isto. As aves são representações dos espíritos na Bíblia. Algumas boas e algumas más. Vamos ler e ponderar a comparação entre um corvo e um pombo em Gênesis capítulo 8. Vamos ler. Gênesis capítulo 8. Vou ler versículos 6 a 12. Mas para a pomba, este arca era como casa dele. Ele queria habitar lá, ficar como o resto. Mas este corvo, ele queria, desculpa, é chamado corvo. Ele queria ficar fora, não em casa. É pouco interessante. Vamos ler. Gênesis capítulo 8, versículos 6 a 12, a Bíblia diz: E aconteceu que, ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito, e soltou um corvo, e saiu, indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Mas ele não voltou, ele estava a viajar fora da arca. 8. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé, e voltou ele para a arca.
porque as águas estavam sobre a face da terra, sobre a face de toda a terra, desculpe. E ele estendeu a sua mão e tomou-a e recolheu-a consigo na arca. 10. E esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca, e a pomba voltou a ele à tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. Então, mas este pomba, ele foi confiado de Noé, mas outro, ele ficou fora da casa, por ser como isto. Mas ele é ave sujo também. Vamos ler Levítico capítulo 11, por exemplo. Levítico capítulo 11, vou ler versículo 13 a 15. Das aves, estas abominareis, não se comerá, será abominação a águia e o quebrantoso e o sofrango, e o meliano e o abutre, segundo a sua espécie. Todo o corvo, está a ver? O corvo é ave suja, segundo a sua espécie. Então, mas desta maneira, pomba é apresentada na Bíblia como ave pura, ou por ser limpa. Então, mas estas aves são representações dos espíritos. Alguns espíritos bons, outros maus. Então, mas este Espírito Santo é Espírito puro, hein? Sim, Santo, o Espírito Santo. Então, a noiva de Cântaras, vamos ler Cântaras de Salomão, capítulo 1. A noiva tem os olhos do pombo como o noivo, em capítulo 5. Vamos ler Cântaras de Salomão, capítulo 1. Estes olhos da pomba. Então, Cântaras, capítulo 1, vou ler versículo 15. O homem aqui, por ser este autor, Salomão, está a falar sobre esta mulher dele, mulher bonita, que é uma figura da igreja. Eis que és formosa, o meu amor, eis que és formosa. Os teus olhos são como os das pombas, inocentes, puros, delicados. Sobre isto. Mas ele tem o mesmo. Cantares de Salomão, capítulo 5, e vamos ler versículo 12. Os seus olhos, estes do homem, Salomão, mas figuras de Cristo, devem entender isto. Estas são representações de um relacionamento entre Cristo e a igreja. 12. Os seus olhos, mas é um livro muito complicado, vou dizer isto. Não é fácil este livro. Mas simplesmente devemos entender algumas coisas. Podemos entender algumas coisas deste livro. 12. Os seus olhos são como os das pombas, junto às correntes das águas, e avados em leite, postos em gaste, mas foram bonitas. Por ver aquele olho de pomba, está naquele rosto dele, naquela cabeça dele. Tem grande beleza olhar a característica deste ave. É criatura bonita, mas vamos ler também Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, vou ler o versículo 22. A Bíblia diz: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Como é possível ter bom olho? É olhar a coisa de Cristo, não as coisas do mundo, do diabo, da carne, para Cristo.
sendo preocupado com as coisas de Deus. Vamos ler Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, versículo 34. A Bíblia diz: a candeia do corpo é o olho, sendo, pois, o teu olho simples, ou pode ser singular, com devoção singular. Também todo o teu corpo será luminoso, mas se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Quando o homem tem mulher, quando ele está a olhar a mulher, ficando fiel, é simples, é como isto. É uma vista singular. Mas quando este homem tem mulher, mas outra mulher está a andar, então, ele está a olhar a outra mulher? Isso não é olho simples, é olho complicado. Está a ver? Deus quer-nos ter olhos simples, mas como pomba. Esta pomba é uma representação do Espírito Santo da Bíblia. Vamos continuar. Página 26, acima da página, uma voz. Vamos ler Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3. O Espírito Santo como uma voz. Lembra-te, eu disse, ele não vai falar com voz alta. Hebreus 3, versículo 7, a Bíblia diz: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação, no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração, e disse: estes sempre eram em seu coração, e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Mas ele está a convidar-nos para o repouso dele. O Espírito Santo está a dar, lembra isto. Ele quer nos ter lembrança da nossa fraqueza para ficar com ele. Ok, é como isto. Há muitas vozes neste mundo, segundo 1 Coríntios capítulo 14, vou ler isto. Simplesmente devem entender isto. Como é possível reconhecer a voz boa? É a voz que concorda com a palavra. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 10 e 11, a Bíblia diz: há, por exemplo, tanto espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significado. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro, uma pessoa muito baixa, para aquele a quem falo, e o que falar será bárbaro para mim. Mas Paulo está a falar no meio deste uso, deste dom de línguas, nesta igreja. Eles foram abusando. Eles foram abusar. Eles eram abusar aquele dom. Então Paulo está a dizer, mas quando está a falar, é necessário falar com voz certa. Há muitas vozes neste mundo. Eu ouvi uma história do missionário que voltou ao país dele. Então ele estava a andar no hospital, que tem pessoas com problema de mente. Mas ele andou e ouviu esta pessoa que estava a falar de uma outra língua. Mas ele reconheceu esta língua. Ele perguntou por que ele está a amaldiçoar o Deus dele. Ou amaldiçoar Deus, por ser, não necessariamente dele. Simplesmente é possível falar qualquer coisa quando tem a voz desconhecida. A voz deve concordar com a palavra. Só isto. Mas precisa de comparar a voz com a palavra de Deus. Vamos ler primeiro João, capítulo 4.
Versículo 1. Amados, não creais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Está a ver, hein? Cuidado. Qualquer pessoa pode dizer, eu estou a falar do respeito, eu estou a falar a verdade da Bíblia, eu estou representativo de Deus aqui. É necessário saber esta palavra. É isto. Mas também 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4, vou ler versículo 1 a 3. A Bíblia diz: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão, eles vão deixar a fé, apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Está a ver estes espíritos como vozes, mas também o Espírito Santo. Espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conheçam a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Então, mas há muitas doutrinas falsas, profetas falsos. Devemos reconhecer este voz, considerando o que diz a palavra. É necessário aprender a palavra, guardar esta palavra, procurar esta palavra, ouvir a voz de Deus. É isto. Não só isto, ele é como um selo. Vamos ler Efésios, capítulo 4. Vou ler o versículo 30. A Bíblia diz: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Somos selados pelo Espírito Santo. Está a dizer que não é possível me perder esta vida eterna, este Espírito Santo que foi dado a mim como salvação. Não é possível, eu sou selado nele. Também pode ser dele. O Espírito Santo fez isto para nos estabelecer a nós. Vou ler novamente. O Espírito Santo fez isto para nos estabelecer e nos dar a segurança. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1, vou ler versículo 22. A Bíblia diz: O qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Sou selado em Cristo. Ele deu-me o Espírito Santo, a Bíblia diz, para sempre, para mostrar-me, para dar-me garantia que Ele vai salvar o meu corpo também, dando-me vida eterna sem nenhum morte, mas com esta vida eterna com Cristo. Hein? Efésios, capítulo 1, vamos ler também. Efésios, capítulo 1, quero ler versículos 13 e 14. Desculpe. A Bíblia diz: Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. Mas é uma garantia. Ele vai salvar. Eu sou salvo completamente. Já disse isto muitas vezes, mas não sou salvo completamente do respeito do que ainda não recebi o meu novo corpo. Vou receber um novo corpo depois desta vida, com a ressurreição. Vai acontecer. Eu sou selado. Ok, ele é como um selo, mas também ele é como o dedo de Deus. O dedo de Deus. Vamos ler Mateus, capítulo 12. Mateus, capítulo 12, e quero ler versículo 28. A Bíblia diz: Mas se eu expulso
os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Mas expulso os demônios pelo Espírito de Deus. Cristo disse isto. Mas vamos ler também Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11 e vou ler versículo 20. A Bíblia diz: mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Ele é chamado aqui dedo de Deus. É interessante porque sempre o Espírito Santo é ligado com a palavra. Deus, quando ele deu estes mandamentos a Moisés, naquela monte, pode ser Siala, mas Sinai, pode ser Sinai, Monte Sinai. Então, mas ele recebeu estes mandamentos que foram escritos com o dedo de Deus. O dedo de Deus. O Espírito Santo. O Espírito Santo pode guiar-nos em toda a verdade para entender a verdade da Bíblia. Então, Deus deu-nos a lei por escrever com o seu dedo. Vamos ler isto, Êxodo capítulo 31. Hein? Êxodo 31, e vou ler versículo 18. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no monte Sinai, as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Está a ver? O Espírito Santo. É interessante. Vamos ler Deuteronômio, capítulo 9 também. Deuteronômio, capítulo 9, e vou ler versículo 10. Capítulo 9, versículo 10. E o Senhor me deu as duas tábuas de pedra escritas com o dedo de Deus. E nelas estava escrito conforme a todas aquelas palavras que o Senhor tinha falado convosco no monte, do meio do fogo, no dia da Assembleia. Deus fala com o homem com palavras, mas palavras escritas, também palavras faladas. Mas então uma pessoa vai dizer, mas uma pessoa não sabe ler, não sabe escrever. Ok. Mas a Bíblia diz que é necessário ter pregador para dar o Evangelho àquela pessoa. Como eles vão acreditar sem pregador? Romanos capítulo 10. É isto. É necessário ter pregador para ouvir estas palavras. São ligados com o Espírito Santo. Ok. Não só isto, ele julgou com o seu dedo, segundo Êxodo capítulo 8. Êxodo capítulo 8, e vou ler versículo 19. É interessante estas pragas dadas ao Egito. Então, e disse Moisés a Faraó, digna-te dizer-me quando é que he de rogar por ti e pelos teus servos e por teu povo, para tirar as rás e das tuas casas e fiquem somente no rio? Desculpa, eu estou a ler Êxodo capítulo 8, 9, mas deve ser Êxodo capítulo 8, 19, desculpa. Então disseram os magos a Faraó, isto é o dedo de Deus. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Isto é o prago dos piolhos. Mas eles disseram que é o dedo de Deus. Outro nome do Espírito Santo, outro pode ser representação do Espírito Santo. Então, mas também vamos ler Daniel capítulo 5. Esta Bíblia é cheia com maravilhas, não? Daniel capítulo 5, e vou ler versículo 5, a Bíblia diz: na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam
defronte do castiçal, na caidura da parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo, mas este mal apareceu, grande mal, escrevendo na parede, este grande visual. Por isso Deus estava a usar aquela mal que apareceu só, para mostrar-lhes que Deus teve mensagem. Ele usou este dedo para escrever. É como isto. Vamos ler Salmo capítulo 8 também. Deus manifestou o poder dele. Salmo capítulo 8, e vou ler versículo 3. A Bíblia diz: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Mas está a falar sobre criação. Deus criou estas coisas pelo Espírito Santo. Então vamos entrar para falar um pouco sobre isto. Seguinte parte, a linha C, as obras do Espírito Santo. Mas vamos examinar as obras do Espírito Santo do respeito primeiramente de a criação. Vou ler para começar só um pouco. O fôlego da boca de Deus era o instrumento pelo que Deus criou o universo. Vamos ler Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1, vou ler versículo 1 e 2. A Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então achamos, o Espírito Santo aqui, ativo como criação. Vamos ler também Salmo capítulo 33. Salmo 33. Vou ler versículo 6. A Bíblia diz: pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército delas pelo Espírito da sua boca. Está a ver, hein? O Espírito Santo era ativo com criação. Vamos ler também João, capítulo 26. João 26, vou ler versículo 13 e 14. Pelo seu Espírito ornou os céus, e a sua mão formou a serpente enroscadiça. 14. Eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos, e qual pouco é o que temos ouvido dele. É isto. Ele criou tudo, mas onde está Deus? Estamos a viver pela fé. Ele está a deixar-nos para viver pela fé agora. Quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? Não. Mas ele está em controle. Deus. Simplesmente eu devo reconhecer isto. Por observar a criação, é muito fácil me entender. É um criador mais do que eu. Estes que querem negar a criação de Deus não está a observar bem. O homem é muito complexo. Isso não aconteceu por acidente. Mas vamos entrar a falar um pouco mais sobre a ciência um pouco mais tarde neste estudo. Simplesmente, Deus criou com o Espírito Santo. Ele é ativo aqui, Salmo capítulo 147. Salmo 147. A Bíblia diz, vamos ler 14 a 18. A Bíblia diz: ele é o que põe em paz os teus termos, e dá a flor da farinha de farta. O que envia o seu mandamento à terra, a sua palavra corre velozmente. O que dá a neve como lã, esparge a geada como cinza. 17. O que lança o seu gelo em pedaços, quem pode resistir o seu frio?
manda a sua palavra e os faz derreter, faz soprar o vento e correm em águas. Está a ver, hein? Por este fôlego de Deus, esta palavra dele, ele criou. O Espírito Santo estava lá, neste fôlego, neste vento, nesta palavra. O Espírito Santo é ativo em criação, uma obra do Espírito Santo. O Espírito Santo era o Criador em comum como Deus de homem em Gênesis capítulo 1. Vamos ler isto. Já mencionei isto, mas não li os versículos. Gênesis capítulo 1, versículo 26, a Bíblia diz: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Mas não só isto, Gênesis capítulo 2, versículo 7, E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Esta criação não foi acabado antes deste este fôlego de Deus. Ele soprou em suas narinas, narinas de Adão. Ele tornou-se alma vivente. Vamos ler também esta passagem no livro de João, capítulo 33. João 33. E vou ler versículo 4. A Bíblia diz: O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Está a ver? É só de Deus que temos este fôlego. Ele está sob controle, mas o meu fôlego não é o Espírito Santo. Não estou a dizer isto. Mas para mim respirar, estou a viver. Então, mas ele disse: O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu a vida. Foi feito do Espírito Santo ativo na criação como este fôlego de Deus. Então, mas vamos considerar também não só a criação, mas a preservação, número 2 do universo. Vamos ler Salmo, capítulo 104. Salmo 104 e versículo 30, a Bíblia diz: Envias o teu Espírito e são criados. Está a ver, não? E assim renovas a face da terra. Ele guarda também, ele preserva. Mas ele tem poder para preservar, por enviar água. Já falamos sobre isto. Mas também por tirar água. Vamos ler Isaías, capítulo 40. Só para dar exemplo, hein? Isaías, capítulo 40, versículo 7. Seca-se a erva e cai a flor, soprando nela o Espírito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Então, mas ele pode secar o povo, ele pode dar água ao povo. Isso depende de nós. É como isto. Mas ele tem este poder para preservar a criação dele. Também, a obra do Espírito Santo do respeito do descrente. No livro de João, capítulo 16, versículo 8 a 11, vamos ler mais. A Bíblia diz que o Espírito Santo julga todos os descrentes das 3 coisas: pecado, justiça e juízo. Em versículo 9, o descrente será julgado porque não crê em Jesus. Não é difícil uma pessoa confessar que é pecador, mas normalmente esta pessoa não quer dizer que ele está a rejeitar Jesus Cristo. Mas é necessário ter fé em Cristo para receber Cristo. Falando geralmente, há 2 tipos de pecado. Pecado de cometer por fazer uma coisa má. Sabemos este tipo de pecado muito bem. Outro tipo de pecado é pecado de omitir, que quer dizer por não fazer uma coisa boa. Mas em João capítulo 16, versículo 9,
achamos um exemplo do pecador, do pecado de omitir, por não confiar em Cristo. O Espírito Santo convence o descrente da justiça porque Cristo já ressuscitou para mostrar a inocência dele, de Cristo. Ele foi ao céu para estar com o Pai. O Espírito Santo convence o descrente do juízo porque Satanás já é julgado. Então, nós vamos ler esta passagem, João capítulo 16. João 16, vou ler o versículo 8. E quando ele vier, o Espírito Santo, a obra dele, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim. Isso é muito óbvio. O Espírito Santo testifica dos nossos pecados. O homem matou Jesus Cristo, o perfeito, mas muitos outros pecados também. O Espírito Santo pode revelar isto a mim. Mas também da justiça, porque vou para meu Pai. Ele ressuscitou. Porque ele era justo sem pecado. O Espírito Santo testifica disto. E não me vereis mais. Versículo 11. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. O diabo, Satanás. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Então, mas, esta obra do Espírito Santo para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O diabo é julgado. A Bíblia chama Satanás o Deus deste mundo em 2 Coríntios 4, mas não vamos ler, mas o juízo dele e de todos os descrentes será completado no dia futuro. Ele está a ficar ativo hoje, mas o dia dele está a chegar. Simplesmente, para mim agora, é necessário ficar com Cristo fiel, esperando aquele dia. Vai acontecer. Não quer chegar aquele dia sem Cristo. O diabo, ele não tem Cristo. Hein? É óbvio. Ele vai ser julgado, mas a pessoa que rejeita Cristo vai ser julgada com ele. É triste, mas vai acontecer. Muitos estão a rejeitar Cristo. Então, mas vamos continuar. Estas obras do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo do respeito da palavra de Deus. Já falamos um pouco sobre isto, como este Espírito Santo, o dedo de Deus, mas as Escrituras e as palavras de Deus são inspiradas. Não só as originais palavras faladas, mas também as Escrituras, cópias. Vamos ler 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1. E vou ler versículo 20 e 21, a Bíblia diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, a Escritura, versículo 20, mas palavra falada, versículo 21, o que aconteceu? Estes homens, por ser homens santos, que entenderam a vontade de Deus, falaram, mas as palavras foram escritas, também preservadas. Inspiração, Escritura também, mas preservação depois de ser escritas. Mas vamos ler 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. E vou ler o versículo 15 a 17, a Bíblia diz: eis que desde a tua meninice. Mas Paulo está a falar com Timóteo. Desde o tempo em que ele era menino. Sabes as sagradas Escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé
que há em Cristo Jesus. Então, mas ele não teve as palavras originais escritas na mão dele. Não. 16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então, mas ele falou com Timóteo desde o tempo da meninice dele. Ele teve as Escrituras. Então, mas estas não eram as originais. Foram cópias. Deus preservou a palavra dele. Homens falaram, foi escrito, mas Deus preservou isto. Os judeus foi muito particular, eles copiaram cuidadosamente, vou dizer desta maneira, as Escrituras, para verificar que tudo foi escrito bem, exatamente como a cópia. Ou pode ser o que eles estavam a copiar, para preservar esta escritura. Mas hoje, no nosso dia, já entramos em idade muito diferente, porque os judeus, sim, no Velho Testamento, guardaram muito cuidadosamente estas escrituras. Mas, desde a altura da igreja primitiva, passamos quase 2000 anos. No início também, vou dizer isto, o diabo quer entrar e negar esta palavra, duvidar desta palavra de Deus, muito. Desde a altura do início da igreja, muitos entraram dizendo, mas Jesus Cristo não é Deus, não acreditamos isto. Ele realmente não morreu, ele não ressuscitou, simplesmente ele perdeu consciência e acordou-se novamente no sepulcro. Muitas ideias. Não é possível nascimento virginal. Maria, ela não teve outros filhos ou filhas, simplesmente tios e tias? Sim! Ou pode ser não tios e tias, mas dá-me um minuto, sobrinhos e sobrinhas, elas querem dizer isto. Há muitas ideias para negar as Escrituras. Então, como é possível reconhecer o que é verdade e o que é falso? É necessário fazer comparação de vários versículos, orando, pedindo ajuda do Espírito Santo. Lembra-te, ele tem poder. No fim, é necessário te acreditar no teu coração. Há muitas mudanças da palavra. Eu vou dizer, eu penso que a versão autorizada é a Bíblia final usada de Deus para preservar a palavra. Outros bolseiros vão discordar com isto. Mas eu cheguei a isto. Elas vão dizer, mas requer muito fé para acreditar isto. É verdade, no fim, fé é requerida. Mas vou dizer isto, o mesmo pertence ao seu lado também. Fé é requerida para acreditar na palavra delas. Não? É necessário fazer comparação para ver o que é verdade e o que é falso. É como isto. Então, na Bíblia, a palavra escrita não tem nenhuma referência aos manuscritos originais em nenhum lugar. As palavras de Deus são preservadas. Mas vou dizer isto, eu tenho esta referência aqui, Salmo capítulo 12, versículo 6 e 7. Vamos ler isto. Mas na língua, eu penso que esta Bíblia portuguesa é pouco fraco nesta passagem também. Peço desculpa. Mas vou ler este versículo e dar-te pouca explicação. Vou ler versículo 5 também. Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, porei a salvo aquele para quem elas assopram. 6.
as palavras. Então, ele está a falar sobre os pobres. Versículo 5, mas em versículo 6, ele mudou para falar sobre as palavras. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificado 7 vezes. Tu, mas esta Bíblia diz, os guardarás. O Senhor desta geração os livrarás para sempre. Mas, realmente, esta palavra, livrarás, não é segundo o hebreu. A palavra hebraica tem significado preservar. Foi também copiada muito cuidadosamente. Então, mas, normalmente quando tem este tipo de pronome, em versículo 6, as palavras, versículo 7, está a seguir, o pronome vai ter referência ao versículo que está imediatamente perante o versículo com a palavra. Então, versículo 7, tu os guardarás. Mas este pronome, gramaticalmente, deve ter referência a versículo 6, mas eles querem voltar a versículo 5 para dizer os pobres. Mas, na Bíblia em inglês tem referência a versículo 6. Deus tem poder para guardar as palavras dele. Eu acredito isto. Ele tem poder. Deus pode fazer qualquer coisa. Pode parecer impossível ao homem que parece. Mas Deus vai preservar. A Bíblia diz o mesmo. Mas, então, esta palavra, livrarás, não é a palavra hebraica usada neste versículo. Preservar. Preservar é a palavra. Então, devemos entender isto porque aquela mudança, livrarás, é feita para combinar estes pronomes em versículo 7 com versículo 5, mas eles deviam ser ligados com versículo 6. Penso que tenho o Espírito Santo com isto. Hein? Mas, por fazer comparação, é a maneira para entender o que é verdade, o que é falso. A Bíblia que quer usar está a exaltar a divindade de Cristo ou está a negar isto? A Bíblia que quer usar está a exaltar a palavra sangue que é necessário para tirar o nosso pecado ou está a tirar aquela palavra sangue? Falando do respeito por ser, por exemplo, o nascimento virginal. A tua Bíblia está a falar sobre o nascimento virginal ou está a falar Maria Moço? Ou outra palavra? Hein? Ou também pode ser como Lucas capítulo 2 está a dizer que José era pai de Jesus. É interessante. Jesus não aceitou esta mudança de Maria. Deve fazer a comparação. Vamos entrar para falar mais sobre estas versões. Mas, cuidado. O diabo está no meio da palavra de Deus para confundir o povo de Deus. É isto. É isto. Então, mas, vou dizer isto. A Bíblia ensina também que o Espírito Santo interpreta as Escrituras para nós. Vamos ler João, capítulo 16. João, capítulo 16. E vou ler versículo 13 e 14. A Bíblia diz: mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito vai guiar-nos, hein? Porque não falará de si mesmo. Isso é a maneira para determinar o que é verdade. Mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Então, mas vou dizer isto. Eu confio nos manuscritos do texto recebido,
que é a maior verdade destes versículos da Virzal ACF, mas eu penso que eles são a base do nosso Virzal autorizado também. Vamos entrar para falar mais sobre a examinação dos manuscritos, mas é outro estudo. Vamos entrar para estudar sobre isto. Mas vamos considerar também João capítulo 14, versículo 26. A Bíblia diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, mas ele vai dar-nos lembrança, ele vai ajudar-nos a entender o que é verdade. Lembra-te, João 17, 17, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Mas vamos ler Lucas capítulo 24 também. Lucas capítulo 24. Vou ler o versículo 45. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Mas isso é quando eles estavam a falar com Cristo, no fim, depois da ressurreição dele, depois da ascensão dele ao céu, mas ele abriu os olhos deles. Então, vou dizer isto. Temos uma visão espiritual que é possível só pelo poder de Deus. O Espírito Santo é ativo para abrir os nossos olhos quando nós estamos a procurar Cristo, procurar a verdade, lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, orando a Deus. O que é verdade? É isto. Nós não chegamos lá num dia, é toda a vida, mas Deus está pronto para dar-nos ajuda. O problema é que muitos homens não querem procurar Deus. Então, não é possível aprender a Bíblia sem a ajuda do Espírito Santo. Vou dizer isto. Ensinamento do homem pode dar ajuda. Espero que o meu ensinamento está a ajudar-te a aprender a Bíblia. Mas no fim, é necessário saber uma coisa do teu coração por examinar esta palavra. Não simplesmente saber uma coisa do teu coração porque é a tua opinião, não. Mas quando tem versículo, mas manejar bem, é necessário manejar bem a palavra, mas quando tem versículo manejado bem, por fazer divisões certas de estudar, Deus vai ajudar-te a entender o que é verdade. É necessário procurar isto. Ok. Estas são algumas das obras do Espírito Santo. Vamos continuar com esta parte do nosso estudo, como a nossa próxima vez. O Espírito Santo é muito ativo na vida do crente também. Vamos estudar mais sobre estes assuntos, as obras do Espírito Santo. Até a nossa próxima vez, pela sua atenção. Quero dizer muito obrigado.